Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é uma aula sobre mobilidade dos pedestres. Caminhar foi e é nossa tecnologia natural de nos transportarmos como seres humanos. De fato, ficar em pé e caminhar foi o que nos fez. Talvez o primeiro grande salto na evolução foi o ato de caminhar. Dos primeiros hominídeos há 2 milhões de anos, ao Homo sapiens sapiens há 200 mil anos, e foi caminhando que nós ocupamos todo o planeta, né? Saindo da África, percorrendo, indo para a Europa, para a Ásia, chegando aqui na América do Sul, mais ou menos 14, 15 mil anos atrás. E foi como pedestres que nós construímos nossas primeiras cidades, 6 mil anos atrás, na região da Mesopotâmia, Suméria, Uruk. Foi fundada nessa época, então, uma cidade voltada para as pessoas, porque não havia outro meio de transporte. Cidade em português vem de cidade em espanhol, que vem de tita italiano, tita latim, que vem de civitas, que era o habitante da urbis. Então, civil, civilidade, cidade, todas essas palavras são oriundas da pessoa que morava no meio físico chamado urbis, em latim. Então, é o habitante da cidade, o seu principal elemento a ser pensado. O caminhar, entretanto, tem suas limitações. A capacidade de carga do ser humano é limitada, 25 kg no máximo, de modo. E a velocidade, cerca de 1,4 metros por segundo, também limitava a expansão. Em consequência, as cidades não puderam se espalhar muito no começo, até que as caravanas com animais resolveram parte do problema para o comércio, e isso começou então a surgir o espalhamento de cidades no território. Mas a cidade em si era uma cidade feita para as pessoas caminhando. Portanto, as cidades antigas eram cidades compactas. As cidades medievais também eram cidades compactas. Cidades modernas atuais, mas que surgiram antes do transporte motorizado, também se tornaram compactas. Casos de Nova York, Londres, Paris, etc. Mas, no final do século XIX, meados do século XIX, final do início do século XX, o veículo motorizado alterou muito a condição da cidade do pedestre, levando de um lado ao espalhamento das cidades, né, o crescimento geográfico da cidade em si, horizontal, e também levando ao conflito entre pedestre e veículos motorizados na cidade. Um elemento do projeto para pedestre é o chamado design universal. Significa levar em conta todas as situações de mobilidade das pessoas. Um dos primeiros conceitos é o ciclo de vida, né, de um bebê à idade a ser idoso. Outro conceito é da mobilidade reduzida. Pessoas com diversas situações vão estar dependendo com dificuldade de se mover, né? Seja isso carregando um bebê, seja isso com algum problema de movimento pela idade ou por alguma lesão, a gravidez, e a cadeira de rodas, o cadeirante, outro elemento. Também mobilidade reduzida devido a aspectos como deficiência visual ou auditiva, são outros elementos a serem considerados. E o fato que essas coisas não são apenas para algumas pessoas, né? Na verdade, qualquer pessoa pode eventualmente na sua vida estar em condição de mobilidade reduzida. Daí a importância desse conceito do design universal. Vejamos então aqui quais são os 3 elementos fundamentais do pedestre: o caminho do pedestre, a travessia, no caso dos conflitos com o veículo motorizado, e o transporte público, onde ocorre a interação do pedestre com os veículos motorizados, sem contar o transporte individual. Vamos começar com o caminho do pedestre. Esse caminho do pedestre é chamado calçada. E um conceito fundamental de calçadas é calçadas largas e arborizadas, seja isso feito quando a cidade se moderniza, foi o caso de Paris, quando a cidade projeta a sua expansão, é o caso de Barcelona, que também definiu calçadas largas em todas as ruas, seja o caso de uma acomodação ao longo do tempo de tráfego de pedestres,
É o caso da Quinta Avenida de Nova York, que ao transformar também em mão única, ocupando espaço aí de 30 metros de largura de via, que é, por exemplo, o mesmo da Salgado Filho em Natal, absorveu, permitiu ter faixas largas, faixas de carros, 5 faixas, depois transformou-se em 2 faixas de transporte público e também calçadas largas. Também hoje, com a mudança de comportamentos, começa a se pensar em faixas especiais para pessoas que têm um comportamento particular, por exemplo, de caminhar com o celular. Então, aqui é o caso de Washington, uma calçada larga, arborizada, com espaço para as pessoas que se movem em várias direções, e também para uma faixa exclusiva, digamos assim, para quem está usando o celular ou quer ter uma faixa rápida, né, uma via expressa de movimento. Nos bairros, também as calçadas podem ser um pouco mais estreitas, né, não tão largas quanto nas zonas de maior movimento de pessoas, mas um elemento fundamental que está em todo lugar, e vimos até aqui em todas as imagens, é o pavimento confortável. E no caso, o pavimento mais interessante, fácil de executar e de maior conforto tem sido o concreto. Uma outra campo de caminho do pedestre é também uma tendência de retomar o espaço da cidade para as pessoas, ou seja, ruas para pedestres, menos carros, mais gente, que é o caso em Barcelona, Las Ramblas, e o que nós podemos perceber é essa ocupação das pessoas da cidade. Vamos ver o segundo elemento da nossa aula, que é a travessia, ou seja, os pontos de conflito entre pedestres e veículos motorizados, como é que o pedestre se move entre 2 caminhos, né, as 2 calçadas. A travessia de pedestre, ou faixa de pedestre, é a primeira solução para a travessia no conflito entre pessoas e carros. Então temos que pensar em travessias que favoreçam, né, faixas que favoreçam a esse movimento, seja isso nas esquinas, recuadas, ou mesmo transversais, como é o caso aqui dessa travessia de Tóquio, uma das mais famosas do mundo, que o movimento de pessoas é muito, muito superior ao de veículos. Também travessias com faixas semaforizadas a distâncias curtas. Aqui vemos a Champs-Élysées em Paris, onde percebemos várias faixas com sinais de trânsito e distâncias curtas entre elas, de tal modo que favoreça ao pedestre a atravessar a via com segurança. Esse mesmo conceito foi implementado na Avenida Paulista, e até com um acréscimo, que foi a ideia de faixas recuadas nas intersecções. Aqui podemos ter visualizar essa situação, onde, por exemplo, em vez de ser a faixa aqui na esquina, a faixa foi recuada, de modo a caber carros que entram e absorvam, retirar o conflito da faixa da esquina com o pedestre. E o pedestre, então, atravessa a faixa a via com uma faixa semaforizada, né, com sinal para aumentar a segurança. E, ao mesmo tempo, cria-se esse bolsão para os carros poderem entrar e parar enquanto o pedestre está atravessando a rua no sinal. Além da questão normal e da ideia de design universal, levar em consideração a redução da capacidade de se mover das pessoas requer uma outra ação que é o rebaixamento de calçadas, ou seja, você ter a calçada na hora da travessia praticamente no nível da rua e não no nível mais alto. Isso de modo progressivo, seguindo uma inclinação confortável para aqueles que têm essa redução de mobilidade, seja um cadeirante, uma mulher grávida, uma pessoa idosa. Também as pessoas que têm deficiência visual, essa declividade da calçada é fundamental, reduz o risco de quedas.
Se formos fazer alguma rampa que seja o mais suave possível, de modo a assegurar então essa transição, o que está na norma brasileira de 8% de inclinação é muito exagerado. Na verdade, talvez 3% seja o máximo razoável para esse movimento. Uma segunda estratégia de travessia são as passagens subterrâneas, né? Então, aqui no caso, é também uma oportunidade de criar as galerias comerciais, porque também uma passagem subterrânea sem nada também não é algo atrativo às pessoas. E encontrou-se em muitos lugares essa estratégia de fazer a galeria comercial junto com a passagem subterrânea. Aqui temos o caso de Zurich, na Bahnhofstrasse, lá na estação principal de trem de Zurich, onde tem tanto a travessia em superfície, na faixa de pedestre, como há também a travessia subterrânea, onde há uma galeria comercial. A pessoa desce por escada ou desce por escada rolante. E aí o comércio é que mantém esse sistema funcionando. A outra opção são as passarelas. Também, via de regra, passarelas não são coisas que as pessoas gostam de usar, e então podemos ter passarelas mais agradáveis, né? Aqui um caso de Chicago mostra como que uma passarela pode se tornar também algo agradável, rampas suaves e também um design, né, uma estética que agrade as pessoas, atraindo ao uso e não puramente uma coisa funcional. Vejamos por fim nosso terceiro elemento de estudo, que é o transporte público, a interação das pessoas, pedestres com o transporte público. Para chegar ao transporte público e depois de usá-lo, o caminhar faz parte, então, da atividade de mobilidade. Então, os pontos de acesso têm que ser pensados para o pedestre e também os veículos pensados para o pedestre. Já há várias décadas, mais ou menos há 30 anos, que temos, por exemplo, os ônibus piso baixo, que não tem degraus. Do mesmo modo, em metrô, em plataforma, em trem, em plataforma, e os tramways, né, o bonde moderno, também são todos piso baixo. Então, a interação entre o pedestre no ponto de acesso e com o veículo é um elemento sempre a ser pensado a favorecer o uso do sistema e na integração pedestre e transporte público. Algumas tecnologias interagem melhor com o pedestre, é o caso aqui de Amsterdã, o tramway, ou o bonde moderno, por seguir um caminho já pré-definido e ter controle de velocidades, né, dá uma grande segurança ao pedestre, ao percurso que ele vai realizar, né? Então, essa tecnologia está sendo muito usada na Europa, nas áreas centrais da cidade, na interação com o pedestre. Aqui o caso de Zurich também, Bahnhofstrasse de novo, mostrando essa interação, essa área de convivência entre uma tecnologia de transporte público grande e o pedestre de modo seguro e confortável. Vamos ver alguns elementos de projeto com base no que vimos até aqui e alguns pontos que surgem da experiência. A primeira coisa é calçadas largas, pelo menos 2,5 metros de largura é uma calçada mínima para o pedestre em área de movimento. 3, 4 metros seriam indicados para lugares de muito movimento. O espaço para o pedestre, o Highway Capacity Manual sugere HCM 3,5 metros pelo menos para o nível de serviço tipo B. A inclinação máxima de 2%, não haver rampas maiores que isso para pedestres. O piso ideal é um piso contínuo e o concreto é o melhor piso para isso, né, com a devida aspereza para evitar os escorregões. O que podemos também lembrar sempre é que na cidade somos todos pedestres. Essa foi nossa aula sobre pedestres. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.